Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós faremos uma revisão do nosso conteúdo de literatura. Vamos lá. Questão 1. Associe os gêneros literários às suas respectivas características. Então, temos aqui o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Exteriorização e as características, né? Exteriorização dos valores e sentimentos coletivos. Representação de fatos com presença física de atores. Manifestação de sentimentos pessoais, predominando assim a função emotiva. A sequência correta de cima para baixo é. Então, gente, o gênero lírico ele vai trabalhar com os sentimentos de fato. Então, nós temos aí uma manifestação de sentimentos pessoais, predominando assim a função emotiva. Então, o último ali vai ser número 1. O gênero lírico, ele trabalha com esse sentimentalismo, com os verbos em primeira pessoa, os pronomes de primeira pessoa. Depois, gênero épico. O gênero épico trabalha com a exteriorização dos valores e sentimentos coletivos. É o que nós vimos no terceiro capítulo, em Ilíada, em Odisseia, né? Ou seja, existem vários valores daquela sociedade que estão aparecendo no livro, né? E esses sentimentos coletivos que também são percebidos nessas obras literárias. E depois nós temos o gênero dramático, né, que é a representação de fatos com a presença física de atores. Então, os atores estão lá, né, vivenciando as suas histórias. Então, nós temos aí, gabarito fica a letra B de bola, 2, depois 3 e depois 1. Perfeito. 2, 3, 1. Então, gabarito letra B de bola. Questão 2. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego, drau, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada, 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e a ação. 2. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade do efeito, e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais e espirituais em que se situa a ação. 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, dramaturgo, deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. Então, Afrânio Coutinho, Notas de Literatura, Notas de Teoria Literária. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, letra A, a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível a sua concepção de forma coletiva. A letra A está completamente errada, né? Não é possível a concepção de forma coletiva? Nada a ver, claro que é. A letra B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. O cenário não tem relação com o tema que vai ser tratado na peça? Claro que tem, porque nós estamos todo ali, né, o conjunto, tudo é importante. A letra C diz que o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Com certeza, então a gente pode ter uma lenda, né? E essa lenda pode ser interpretada no espaço cênico, assim como um conto, assim como uma crônica. Então a letra C é o nosso gabarito. A questão D diz:
O corpo do ator na cena tem pouca importância? Claro que não. Nós temos a linguagem verbal e nós também temos a linguagem corporal. A linguagem corporal, ela atua em conjunto, né? Ela também é muito importante. A letra E diz que a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção, recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas. Nada a ver. A iluminação e o som também vão ter uma relação clara com esse espetáculo, né? Porque, mais uma vez, é todo o conjunto. Então, questão 2, gabarito letra C de cachorro. Questão 3. Observe atentamente os 2 trechos transcritos a seguir. O objetivo da poesia e da arte literária em geral não é o real concreto, o verdadeiro, aquilo que de fato aconteceu, mas sim o verossímil, que pode acontecer considerado na sua universalidade. E aí depois nós temos o conceito de verossímil, semelhante à verdade, que parece verdadeiro, que não se repugna à verdade, provável. A partir da leitura de ambos os fragmentos, pode-se deduzir que a obra literária tem o seguinte objetivo. Então, será que a obra literária deseja se opor ao real para afirmar a imaginação criadora? Deseja anular a realidade concreta para superar contradições aparentes? Deseja construir uma aparência de realidade para expressar dado sentido? Deseja buscar uma parcela representativa do real para contestar a sua validade. Então, gente, nós falamos o seguinte: o objetivo da poesia não é o real, o concreto, o verdadeiro, o que de fato aconteceu, mas sim o que se parece com a verdade. E depois nós temos o conceito de verossímil, que é aquilo que se parece com a verdade, né? Dessa forma, gente, então, o gabarito vai ser letra C. Por quê? Pode-se deduzir que a obra literária tem o seguinte objetivo: construir uma aparência de realidade, ou seja, trabalhar com a verossimilhança. A verossimilhança é um conceito que é conversado com você, é falado, né? Desde logo nas primeiras aulas, nós falamos sobre o conceito de verossimilhança, né? Então, semelhança com a verdade. Então, construir uma aparência de realidade para expressar dado sentido. Gabarito letra C. Vamos à questão 4 agora. Então, nós temos aí a prosopopeia. Então, gente, nós temos o sentido denotativo, que é o sentido real, né? O sentido literal, de dicionário. Então, como as palavras vão ser conceituadas literalmente, né? E nós temos o sentido conotativo, que trabalha com as figuras de linguagem. Então, nós temos metáfora, comparação, prosopopeia, que também é chamada de personificação, metonímia, antítese, paradoxo, eufemismo, polissíndeto, assíndeto, tá? Então, a prosopopeia, figura que se observa no verso: sinto o canto da noite na boca do vento. Ocorre em. Então, o que seria essa prosopopeia ou essa personificação? É quando se atribui alguma característica, né, que não é humana, a algum animal. Por exemplo, o cachorro está. Deixa eu pensar aqui, o que o cachorro poderia estar fazendo? O cachorro está conversando, está falando ali a língua portuguesa, né? Está conversando. O cachorro, ele late, né? E o latido dele tem uma expressão de fato e tal, mas nós não decodificamos 100%, né, isso. Por mais que os cachorrinhos, com certeza, interajam com os seres humanos, sem dúvida, né? Entretanto, não é uma conversa, né? Então, sinto o canto da noite. A noite canta? Não canta, né? Ocorre em. Então, nós temos ali: a vida é uma ópera e uma grande ópera. Ao cabo, também chamado por Camões de tormentório, os portugueses apelidaram-no de Boa Esperança. Uma talhada de melancia com seus alegres caroços. Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares. A felicidade é como uma pluma. Então, aqui o gabarito vai ser letra C, de novo, de cachorro. Por quê? Porque nós temos ali
uma talhada de melancia com seus alegres caroços. Então, os caroços, eles não são alegres ou tristes, eles são só caroços, né? Então, ali uma personificação, né, atribuída a esses caroços. Então, nosso gabarito, letra C de cachorro. Questão 5, queridos. Vamos lá. Quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jocasta... Então, gente, essa questão é interessante porque agora aqui já sobre, né, aquele capítulo que fala sobre porque ler os clássicos, né, e aí apresenta a história de Édipo, a história de Ulisses, né, e de Heitor, Ilíada, Odisseia. Essas questões são bem interessantes. Então, aqui a gente tem um pouco desse enredo, né? Quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas foram informados de uma profecia na qual o filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Para evitá-la, para evitar essa tragédia, ordenaram a um criado que matasse o menino. Porém, penalizado com a sorte de Édipo, ele o entregou a um casal de camponeses, então ele não fez o que foi mandado, né? Ele o entregou a um casal de camponeses que morava longe de Tebas para que o criasse. Édipo soube da profecia quando se tornou adulto. Saiu então da casa de seus pais para evitar essa tragédia. Eis que, perambulando pelos caminhos da Grécia, encontrou-se com Laio e seu séquito, que insolentemente ordenou que saísse da estrada. Édipo reagiu e matou todos os integrantes do grupo, sem saber que entre eles estava seu verdadeiro pai. Continuou a viagem até chegar a Tebas, dominada por uma esfinge. Ele decifrou o enigma da esfinge, tornou-se rei de Tebas e casou-se com a rainha Jocasta, a mãe que desconhecia. No mito Édipo Rei, são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo. Então, determinismo, gente, inclusive, ele é trabalhado lá na escola literária intitulada Naturalismo. Nós temos aquele romance que é um exemplo disso, que é O Cortiço, né, de Aloísio de Azevedo, em que os personagens que estavam vivendo ali agiam, né, de acordo com a necessidade. Então, eles precisavam sobreviver, né? Então, vários indivíduos, né, ali daquela obra de ficção, se viam obrigados a ter determinadas atitudes simplesmente por uma questão de sobrevivência, né? Então, o que é o determinismo? É a ideia de que o homem é um produto do meio, né? Ou seja, como se você não tivesse, então, muita autonomia sobre a sua própria vida, sobre as suas ações. Então, no mito Édipo Rei, são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo. Ambos são características do mito grego e abordam a relação entre liberdade humana e providência divina. A expressão filosófica que toma como pressuposta a tese do determinismo é... Então, qual é aí a alternativa, né? Qual é a expressão filosófica que tem uma relação, né, com essa ideia de determinismo? Letra A. Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo, de Sartre. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser, de Santo Agostinho. Letra C. Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte, Schopenhauer. Não me pergunte quem sou eu e não me diga para permanecer o mesmo, Foucault. O homem, em seu orgulho, criou a Deus à sua imagem e semelhança, Nietzsche. Então, gente, qual é a alternativa aí que mostra, né, que dá essa ideia de que de que você está de fato, né, determinado a viver uma história sem ter grande autonomia na escolha, né, de vivê-la ou não. Então, nosso gabarito aí da questão 5 é a letra B de bola, né? Por quê, gente? A letra B diz: ter fé
é assinar uma folha em branco. Então, e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Ou seja, se Deus, né, se você vai receber uma folha em branco e vai deixar que Deus escreva nela o que quiser, é que quem está comandando o seu destino não é você, né? Deus é que passa a comandar o seu destino, Deus é que passa a escrever a sua história. Ou seja, você estaria então determinado a viver essa história, né, que Deus está escrevendo para você. Então, que foi o que aconteceu com Édipo. Quando ele nasceu, ele não escolheu, né, matar o seu pai e casar com a sua mãe. Inclusive, quando ele morava com os pais adotivos, né, ele fugiu da casa desses pais. Ele tentou não vivenciar aquilo. Entretanto, esse destino era tão certeiro, né, que no caminho ele encontrou seu pai biológico, né? E aí, de fato, esse destino acabou se concretizando. Então, por isso, gabarito é letra B. Isso aqui, gente, é muito interessante, dependendo do tema que vocês tiverem, um tema que fale sobre as escolhas, né? Um tema mais subjetivo, sobre será que nós temos, de fato, 100%, né, nós temos essa porcentagem, assim, integral, né, para escolher o nosso destino? Será que, né, como que se dá, como que essas decisões acontecem? Enfim, entender um pouquinho sobre o enredo, de livros, assim, tão importantes, tão clássicos, é muito importante para a escrita da sua redação, seu texto dissertativo argumentativo, né. Então é interessante que vocês tenham, essa cultura, né, esse conhecimento sobre isso, porque o Enem, principalmente, né, quando a gente pensa em Enem, ele vai analisar falando especificamente do Enem, não que outras bancas, né, outras provas não cobrem isso. Mas o Enem, ele tem uma competência em que ele analisa o seu repertório sociocultural, né? Então é muito importante sempre fazer relação, a algumas obras, né, a séries, a músicas, ok? Então gabarito B de bola. Vamos agora, por fim, queridos, a nossa última questão. Então, a Ilíada, de Homero, data do século 8 a.C. e narra o último ano da Guerra de Troia, que teria oposto gregos e troianos alguns séculos antes. Não se sabe, no entanto, se esta guerra de fato ocorreu ou mesmo se Homero existiu. Quando nós falamos sobre isso, tem um tópicozinho lá, é a questão homérica. E aí essa questão homérica vai tratar justamente sobre os livros que foram supostamente escritos por Homero, né? Mas vamos à questão para que eu não dê o gabarito antes da hora. Então, não se sabe, no entanto, se esta guerra de fato ocorreu ou mesmo se Homero existiu. Diante disso, o procedimento usual dos estudiosos tem sido: letra A. Então, não se sabe, né, se de fato Homero existiu ou não. Então, diante dessa dúvida, né, qual que é o procedimento dos estudiosos? Letra A. Desconsiderar os relatos atribuídos a Homero, pois não temos certeza de sua procedência, nem se falam, nem se eles nos contam a verdade sobre o passado grego. Então, os estudiosos desconsideram os relatos atribuídos a Homero? Se desconsiderassem, nós não estaríamos nem falando sobre ele aqui. Letra B. Identificar na obra, apesar das dúvidas, características da sociedade grega antiga, como a valorização das guerras e a crença na interferência dos deuses na vida dos homens. Letra C. Desconfiar de Homero, pois ele era grego e assumiu a defesa de seu povo, abrindo mão da completa neutralidade que todo relato histórico deve ter. Não existe uma desconfiança de Homero, né, em relação ao fato de Homero ter, né, então, assumiu a defesa de seu povo, abrindo mão da completa neutralidade. A questão, essa desconfiança não se dá por conta disso, né? Essa desconfiança nem em relação a Homero especificamente, né? Porque aí desconfiar de Homero parece que Homero de fato existiu e você está desconfiando dele. O que acontece é uma dúvida em relação, né, a ele ter ou não existido,
não é a letra C. A letra D diz: acreditar que a guerra de Troia realmente aconteceu, pois Homero não poderia ter imaginado tantos detalhes, não dá para considerar um fato, né? Simplesmente pensando que, ah, nossa, como ele conseguiria imaginar tantos detalhes? Não, né, gente? A história é uma ciência. Então, não. A letra D, descartar o uso da obra como fonte histórica, pois mesmo que a guerra tenha ocorrido, a Ilíada é um relato literário e não foi escrita com rigor e precisão científica. Então, descartar, né, diante dessa dúvida, o procedimento usual dos estudiosos tem sido descartar o uso da obra como fonte histórica, pois mesmo que a guerra tenha ocorrido, a Ilíada é um relato literário. Não. Na verdade, essa obra literária, ela é importante tanto para a história quanto para a literatura, né? Então, não há um descarte dessa obra como fonte histórica. Então, o nosso gabarito aqui, gente, vai ser letra B de bola. Por quê? Identificar na obra, apesar das dúvidas. Então, realmente há dúvidas, né, em relação a essa questão homérica, mas mesmo assim, né, a gente tem uma ressalva. Mesmo com essas dúvidas, a gente consegue, os estudiosos, né, eles identificam características da sociedade grega antiga. E que características são essas? Valorização das guerras e a crença na interferência dos deuses na vida dos homens. Então, os deuses estão a todo momento mudando o destino desses homens, né? Nós temos o deus do mar, o deus da guerra. Então, os deuses, eles acabam participando ativamente, né, da vida dos personagens. Então, questão 6, gabarito, letra B de bola, beleza? Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham conseguido fazer uma revisão, espero que tenham se lembrado de conceitos, de assuntos sobre os quais já conversamos nas aulas anteriores. É sempre um prazer estar com vocês, então até a nossa próxima aula, bons estudos e fiquem com Deus.